Nesse último episódio da série Foca com Elas, a gente trouxe a convidada Letícia Rodrigues, que é sócia fundadora da Tri Consultoria. Nesse episódio, ela divide um pouquinho do papel da mulher e como empresas podem aumentar a visibilidade feminina. Continua vendo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, propósito e entrevista. E hoje a gente continua com um especial Foca com Elas. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia. E hoje, Ale, nós estamos com a Letícia Rodrigues, que é sócia fundadora da Tri Consultoria em Diversidade e Inclusão. Letícia, se apresenta para o pessoal. Olá, eu sou Letícia Rodrigues, eu sou sócia da Tri Diversidade, que é uma empresa aí que realmente a gente trabalha com a questão da diversidade e inclusão em vários aspectos. Eu tenho 2 graduações, pós, mestrado pela FGV, tenho algumas formações aí na área de diversidade e inclusão, e estou super contente de estar aqui com vocês hoje. Imagina, eu tô super feliz que você aceitou nosso convite. Quero novamente agradecer você dentro do episódio, né, no ar, porque a gente sabe que realmente o tempo é o bem mais precioso que todo mundo tem. Então, separar um pouquinho da sua rotina no mês mais, acho que mais corrido para vocês, a gente agradece demais, viu? De verdade, Lê, muito obrigada pelo seu tempo. E assim, a gente, para fechar essa série de especiais Foca com Elas, não podia ser uma pessoa diferente, porque você para nós é uma referência no conceito de diversidade, de inclusão e representatividade feminina. E aí até queria que você dividisse um pouquinho, como que você chegou até fundar a Tri, como que foi a sua trajetória. Eu vou falar da minha experiência depois no curso de trilha de liderança feminina, mas a gente queria conhecer um pouquinho melhor da sua história. Você divide pra gente? Comecei minha trajetória aí em grandes empresas e multinacionais, na área de controladoria e finanças, e em 2016 eu fiz uma transição de carreira para alinhar aí alguns propósitos, alguns objetivos que eu tinha de vida, né, ao meu trabalho. E foi nesse contexto que surgiu a Tridiversidade. Muito da minha mudança de carreira, né, tem a ver justamente com as questões que a gente trata na Tri hoje. Na época que eu resolvi fazer essa mudança, eu nem sabia, né, seria exatamente esse o meu novo propósito, mas tem a ver com a questão de família, com a questão aí da chegada dos meus filhos, de eu ter tido 2 filhos ao mesmo tempo, sendo um deles aí uma adoção de uma criança com deficiência, já grande, com quase 7 anos. Então tudo isso mudou um pouco o meu olhar aí do mundo, e eu quis fazer ter um trabalho diferente, voltado para as pessoas, voltado para a inclusão. Eu acho legal a sua fala de trazer primeiro essa questão do propósito e você traz também essa questão do estilo de vida, né? Então, a sua carreira, ela acompanha o seu estilo de vida. Conforme você vai identificando quais são as mudanças que você quer, qual a vida que você quer ter, você vai conseguindo visualizar qual que é a carreira. Você acha que muito desse seu estilo de vida você trouxe para construir, para ser sócia fundadora da Tri Consultoria? Com certeza. Um ponto muito importante, né, quando eu estava no mercado de trabalho formal, trabalhando em multinacional, que eu comecei a perceber é que eu não tinha ali flexibilidade, né. Eu não era dona do meu tempo, não vou nem falar que eu trabalhava menos do que ou mais do que atualmente, porque eu acho que agora eu trabalho muito mais, mas é diferente, né, é uma divisão diferente, é uma priorização diferente do tempo. Então, quando eu saí do mercado, né, formal, e fui fundar aí a minha própria empresa, eu trouxe comigo todas essas questões de poder fazer o meu tempo, de ter flexibilidade, escolher os projetos nos quais eu ia trabalhar, e principalmente aí, uma questão de ter uma proximidade maior com a família e poder acompanhar um pouco mais aí a questão de vida dos meus filhos. Uma coisa que eu vou falar que, assim, fiquei curiosa, pela sua trajetória e essa transição de carreira mesmo, porque você migrou, não foi assim: "Ai, era uma pessoa de recursos humanos que fazia contratação de pessoas, e aí fundou uma consultoria para a contratação", não vou falar que foi da água para o vinho, mas, teve aí uma diferença grande. Quando você olha, né, você fala assim: "Nossa, eu quis me conectar mais ao meu propósito", você sentia no dia a dia, quando você tinha uma carreira mais formal, a dificuldade
dificuldade de ser mulher, isso já estava ali no seu olhar ou foi uma coisa que você foi percebendo depois? Porque eu falo que às vezes a gente só percebe quando sai da situação, mas você como executiva, como gestora, você já sentia ela no dia a dia, o desafio de ser mulher, uma diferenciação por ser mulher ou isso não era uma pauta? Eu senti em vários momentos da minha carreira, né, desde que quando eu estava começando, eu sentia que algumas questões ali precisavam ser trabalhadas, que algumas empresas pelas quais eu passei tinham muitas oportunidades nesse aspecto, então eu fui percebendo sim. Quando eu saí não estava formatado, né, que eu ia trabalhar exatamente com isso, mas eu fui percebendo e tendo várias vivências ao longo da minha trajetória profissional, dentro das organizações, aí mais de uma forma mais formal, como você disse, que depois eu conectei com o trabalho que a gente realiza na TRI. Eu vou ser honesta que eu acho o trabalho de vocês, assim, eu já trabalhei, já tive contato como consumidora, depois como aluna, e eu vejo você muito como professora hoje, né, Lê? Eu não vejo mais como uma parceira de negócio, eu vejo você como uma professora mesmo que está ali para dividir o conhecimento, e compartilhar, um conhecimento que não é aquele conhecimento formal, é justamente mudar o modelo mental que particularmente, assim, na minha visão, é o mais difícil. Quando você já estruturou a trilha, já estava atuando, da onde que veio o desejo de construir a trilha de liderança feminina? Para quem não sabe, depois eu quero que você conte um pouquinho melhor a história, mas eu conheci a Letícia participando desse curso, que eram vários encontros direcionados para a liderança feminina. E vou ser honesta, Lê, que para mim foi algo novo. Eu nunca tinha visto uma formação com essa roupagem tão exclusiva para mulheres. Tem a ver com esse seu desejo? Era uma coisa que você sentia falta dentro da instituição? Como que ela foi desenvolvida? Então, Ale, a demanda, né, para esse tipo de trilha, a gente começou a perceber dentro das empresas. Então, aquela turma que você participou foi a primeira que a gente fez, que não foi em company, né, aberta aí para várias mulheres de várias organizações, aí trazendo até uma diversidade maior aí, interseccionalidade entre as mulheres que estavam participando. Mas, originalmente, né, a demanda a gente começou a perceber que precisava de trazer isso para dentro das organizações, e a gente começou a trazer para dentro dos programas de desenvolvimento de mulheres que a gente tem em algumas empresas, né. E esses programas multifocais, vou dizer assim, né, a gente tem várias frentes quando a gente tem que falar do desenvolvimento das mulheres, do desenvolvimento de lideranças femininas, então eles passam também pela questão de formação e de trilha de conhecimento, que é esse pilar que a gente levou lá, que você acabou participando. Mas também tem outras frentes, então a gente trabalha, mentoria ou sponsorship, né, trazendo aí também uma responsabilidade um pouco maior para aquela pessoa que está mais senior, que está acompanhando essas mulheres, de dar visibilidade. Então, para elas também, não só mentorar, mas também trazer uma visibilidade maior para elas dentro das organizações. A gente desenvolve um plano de desenvolvimento individual, né, a gente ajuda essas mulheres a elaborarem esse plano de desenvolvimento e acompanha, elas na trajetória de trabalhar cada uma daquelas competências, né, que elas precisam desenvolver, com quais ações elas têm que fazer, como que elas vão atingir isso. Então a gente tem todo um trabalho aí dentro das organizações para potencializar as lideranças femininas. E a gente sentiu que, tinha muito espaço e que a gente precisava, né, trazer toda essa nossa expertise também para outras mulheres que não estavam dentro de organizações que estavam trazendo esse tipo de programa, né. Então foi daí que surgiu a ideia da trilha aberta, né, que a gente chama de para formar e potencializar as lideranças femininas. Olha, quando a Lê me contou que estava fazendo, né, essa trilha, eu falei: "Nossa, eu preciso fazer também". Tô aguardando aí a segunda para poder participar. E eu até tinha comentado com a Letícia, aqui quando a gente foi se apresentar, tudo, que eu mantenho a newsletter, né, da Tri, porque é muita informação, é muito rico de conhecimento em torno da diversidade, da inclusão, eu acho fantástico. Então, quem quiser também, é um convite aí. Depois a Letícia pode falar um pouquinho melhor, né? Letícia, eu queria até perguntar para você, eu já mencionei, né, que esse mês de março, você mencionou que teve que aumentou muito as palestras para levar para a empresa. Você acha que as empresas já estão mais conscientes para ajudar, para criar programas que tornem a liderança meio a meio, que tem esse 50% mulher, 50% homem? Ou você acha que tem muitas empresas ainda engatinhando nesse tema? Olha, as empresas estão engatinhando, viu. A gente teve uma demanda grande, né, como eu comentei aí de eventos
e o que a gente chama aí de eventos com propósito, eventos que fogem do estereótipo. Esse era o mote que a gente trouxe, né, era isso que a gente queria que as empresas fizessem, que trouxessem conteúdos relevantes aí para conversar tanto com homens quanto com mulheres sobre a temática da equidade de gênero, e muitas delas aderiram, né, com a nossa consultoria, com outras, com trabalhos internos a essas questões. Acho que essa evolução está acontecendo, mas as empresas ainda estão engatinhando sim. A gente tem, na maioria das empresas que a gente trabalha, né, que a gente presta consultoria, a gente está enfrentando aí grandes desafios, e são empresas que já buscaram, né, se elas estão já trabalhando conosco, são empresas que já deram um grande passo, que é já ter começado, já ter tido ali um convencimento, né, um entendimento da liderança sênior sobre as oportunidades que trazer mais mulheres para a liderança podem agregar, e outras pessoas também, né, trazer mais diversidade para os seus quadros e para a liderança. E tem essas e mesmo essas empresas ainda têm um caminho grande para trilhar, muitos desafios. Imagina as outras que ainda não procuraram consultorias. Foi exatamente o que eu estava pensando, Lê, se você está ali num grupo de empresas que são mais abertas, esse grupo é difícil, deve ter um mar aí de empresas que estão nem começaram a engatinhar, acho que nem nasceram ainda essa preocupação, estão ali ainda na concepção embrionária, sabe? Exato, exato. E aí a gente tem, assim, o que eu percebi, né, nesse mês da mulher é que, muitas empresas continuaram trazendo aí algumas ações, que a gente chama de estereotipadas, né, mas ações mais tradicionais, aí de presentear as mulheres com algumas questões, e a conversa que a gente teve foi bem nesse sentido. Se é importante para suas colaboradoras, se é importante para sua cultura, continue fazendo, mas traga também um outro modelo, né, em paralelo. Traga uma palestra, traga uma roda de conversa, alguma ação que vai de fato sensibilizar as pessoas, trazer informação útil, né, e que vai envolver também os homens dentro de todo esse contexto dessa discussão, né. Então várias aderiram aí a essa sugestão e continuaram dando os brindes, os presentes, mas trouxeram, alguns pontos aí para serem discutidos de forma mais profunda, e outras, né, até mudaram um pouco o formato para trazer essas discussões mesmo. É, porque, já passou da hora, né, Lê, das pessoas ficarem: "Ah, eu vou entregar uma rosinha no Dia Internacional da Mulher, ou vou fazer automaquiagem aqui e tá tudo certo, é assim que você tem que", não, é importante você fazer mudanças estruturais na empresa para conseguir de fato, trazer mais espaço. E aí, eu queria muito sua opinião sobre qual o item que você acha que mais atrapalha, porque você tem ali os seus clientes, mas olhando para o mercado de maneira mais macro, né, qual é se é que tem um único item, né, porque eu sempre considero que são multifatoriais, mas existe um item que atrapalha mais para poder fazer com que eu tenha realmente um público interno, uma equidade de gênero? Tem alguma coisa que você recomenda para as empresas que possam estar nos ouvindo, assim: "Olha, trabalha esse item, que esse item eu vejo que ele é o mais comum". Tem alguma coisa assim nesse sentido? Bom, a gente tem aí, né, muitas organizações têm mais mulheres do que homens hoje em dia, né. Então quando a gente olha aí para o mercado, a gente tem alguns, depende muito do setor, né, da indústria que a gente está trabalhando, mas muitas empresas já chegam para a gente com um percentual aí de mulheres maior do que o de homens. A gente sabe que hoje, inclusive, tem dados aí de que as mulheres estão se formando mais na faculdade, né, o percentual de mulheres, de pessoas que saem da faculdade, quando você olha o total, o percentual de mulheres é maior do que o percentual de homens. Então, até nessas empresas e nos cargos aí que exigem uma formação mais especializada, mais técnica, a gente tem, né, para alguns setores, e de forma geral, usando uma média aí, mais mulheres se formando, mais mulheres estão capacitadas para entrar aí nesse mercado. E em muitas empresas tem mais mulheres quando você olha o percentual total, só que essas mulheres estão na base da empresa, né, então os desafios são relacionados ali com a ascensão, né. Então a gente tem muita mulher júnior, muita mulher na operação, mas quando a gente vai olhando os cargos gerenciais, isso já fica bem diferente. Tem alguns dados aí do IBGE de alguns anos atrás que a gente tinha aí menos de 40% desses cargos ocupados por mulheres. Quando a gente vai subindo ainda mais, né, e chega, por exemplo, nos conselhos, a gente tem aí em torno de 11% de mulheres. Então, qual é o desafio maior, né? É que as mulheres que estão na base continuem ascendendo e que em alguns mercados que nem as mulheres estão na base, que elas consigam entrar, né, nessas organizações. E para que isso aconteça, para que essa ascensão aconteça, acho que o nosso principal desafio é a gente entender que existem vieses e barreiras, né, que acabam atrapalhando a ascensão dessas mulheres e acabam atrapalhando o desenvolvimento de carreiras delas. Então, se eu for recomendar uma ação, né, eu gostaria até de recomendar duas, mas se for uma só,
que as pessoas, que as empresas trabalhem, né, conscientização, sensibilização, autoconhecimento, né, que ampliem a consciência das pessoas sobre essas barreiras que existem, que são barreiras invisíveis, né, que estão relacionadas aí com os nossos vieses e preconceitos, com os estereótipos que a gente traz na nossa sociedade. E aí, se eu puder recomendar uma segunda ferramenta, Ah, eu ia pedir para você recomendar, desculpa, viu? Exatamente. Continue falando. imagina. Aí a segunda ferramenta recomendaria aí, ferramentas específicas para alavancar a carreira das mulheres, como essas que a gente falou aí, que a gente tem, né, na Tridiversidade, por exemplo, a trilha que a Ale participou, esses programas de liderança feminina, que são nada mais são do que ferramentas adicionais que você traz para a mulher ter mais visibilidade, para ela conseguir desenvolver ali algumas competências, né, para acelerar a carreira. Então a gente tem que trabalhar, por um lado, a organização como um todo para entender que essas barreiras existem, né? A gente não continuar sem enxergar essas barreiras, entender que elas existem, quais são essas barreiras, como superar, e por outro lado a gente trazer aí algumas ferramentas adicionais para alavancar a carreira das mulheres. E uma coisa que a gente queria também seu input, seu insight, que é muito importante, isso é um lado mais de estrutura, né, da empresa, né. Então a gente quebrar aqueles preconceitos, né, aqueles vieses de: "Ah, eu vou trazer a mulher, tem um homem e uma mulher no processo seletivo. Ah, não, eu vou priorizar o homem porque ele de repente não vai ficar de licença maternidade", essas coisas que não fazem mais sentido. Ou então eu trago a mulher e aí ela tem uma pretensão salarial mais baixa, eu não equiparo com o par que é homem. São esses tipos de políticas que dentro do RH ele não pode mais existir. E tem muita empresa que ainda usa como um recurso, isso não poderia acontecer. Por outro lado, quando você fala também que a base é feminina, que a mulher às vezes não consegue ascender, e eu acredito que a responsabilidade é muito da empresa, mas qual recomendação que você dá para a mulher que está nos ouvindo? Porque a gente tem aqui o público do Foca, ele acho que 76% são mulheres. Então a gente, por exemplo, já trouxe um episódio falando de síndrome de impostora, que é um dos episódios com maior audiência aqui do Foca. Se você está ouvindo esse episódio, a gente recomenda que você escute esse também. A gente fez com a Suzane Frutuoso, que assim, é uma referência para a gente também nesse sentido de papel da mulher, né, e trabalho, mas eu queria muito ouvir a sua opinião. Para nós mulheres, o que você recomenda? Ou existe uma skill, existe um caminho para que essa ascensão aconteça? Porque eu vou falar assim da minha experiência, não posso falar da experiência de todas as mulheres, né, gente? Hoje, em cargo de liderança, eu vejo a diferença, por exemplo, do esforço que eu tive que fazer no início. A mulher ela precisa se justificar muito mais numa discussão, numa reunião gerencial, do que um homem, por exemplo. Isso é a minha visão, tá, Lê? Não sei se outras mulheres falam a mesma coisa para você, mas eu percebo isso. Falo, nossa, eu tenho que fazer um esforço muito maior para ser ouvida, porque se um homem falasse a mesma coisa, ele sei lá, ele tinha mais. Ele não precisava se justificar tanto. Eu não sei se vocês se percebem assim também, ou se é uma coisa só minha. E não só isso, né, Lê? Eu conversei com uma amiga ontem mesmo, e ela estava Hum. super triste porque ela entrou há 3 anos atrás junto com 3 homens. Os homens já receberam promoção, mudaram de cargo, e ela continua no mesmo cargo com o mesmo salário, né? Só teve ali o dissídio. E ela falou: Bru, eu sei que eu não me enxergo, eu não consigo me enxergar em cargo de liderança, em cargo que eu tenha que resolver sem ter uma pessoa ali me orientando. Quando você fala, por exemplo, um CEO, um cargo bem mais alto, você vê, são pouquíssimas mulheres mesmo, né? Sim, são pouquíssimas. E aí vem esses vieses inconscientes, né, Letícia? Exato, eu acho que para as mulheres que estão nos escutando, tem alguns pontos bem importantes, né, que é primeiro elas também têm que entender que esses vieses e barreiras existem, muito do que a gente está falando aí que acontece com a mulher no ambiente corporativo, esses vieses, estereótipos, são praticados pelas próprias mulheres, né, nós vivemos aí numa sociedade que é machista, que é patriarcal, então quando a gente fala de estereótipos e vieses e essas barreiras que a mulher enfrenta, essas barreiras invisíveis, elas existem por causa dos homens e das mulheres. Então, o primeiro passo aí para as mulheres é entender que isso existe, que elas também praticam e que elas têm que ser parte da mudança, né? Não são vítimas desse processo todo, é uma questão social e que elas também precisam fazer parte de tudo isso. Outro ponto é elas buscarem aí autoconhecimento, né, desenvolvimento próprio e entenderem como superar essas barreiras que existem, porque nós que já estamos no mercado de trabalho hoje, a gente vai continuar enfrentando esse tipo de barreira, né? As barreiras não vão deixar de existir em um ano ou dois, né? Então, quem sabe para as próximas gerações. E aí eu sempre brinco, né, que meu sonho é que a Tri não tenha mais
servidão, né, que não precise mais de ter a TRI, porque esses problemas vão estar solucionados. Mas por enquanto eles estão aí, a gente tem que enfrentar. Então elas têm que buscar como enfrentar, como superar essas barreiras, né. Então a gente traz aí na trilha, a gente traz algumas dicas, né, trazendo as principais barreiras que elas enfrentam, os vieses que a gente enfrenta e como que a gente pode superar. Outro ponto é a questão das microagressões, né. A gente tem muitas agressões que as mulheres sofrem na sociedade, no mercado de trabalho, e algumas hoje, né, não são mais aceitas. A gente socialmente a gente já entendeu que isso é inaceitável, mas a gente tem algumas que a gente chama de microagressões, que são agressões que nem sempre a gente enxerga, então que são sutis, que muitas vezes a gente encara como uma brincadeira, como uma piada, mas elas existem. Então essa questão, por exemplo, dos homens interromperem as mulheres quando elas estão falando, né, tem estudos que mostram que isso acontece muito mais, as mulheres são muito mais interrompidas do que os homens. Essa questão de muitas vezes os homens ficarem ali dando uma explicação, né, a mulher está falando uma coisa, ele vai tomar a palavra e explica para ela mesma algo que ela estava falando. Então tem alguns tipos de de agressão que também parecem ser invisíveis, que a gente não muitas vezes não percebe como uma agressão, né, e por isso a gente chama de microagressão. Então as mulheres têm que ficar muito atentas com isso, principalmente para ajudar outras mulheres quando elas estiverem sofrendo esse tipo de situação, e também se elas tiverem força, se elas tiverem um contexto naquele momento para se posicionar e falar: "Olha, eu estou falando, pode esperar um pouco", mas principalmente usar disso para contribuir com outras mulheres que estão com elas naquela sala, que estão com elas naquele ambiente, né. E para si mesma é o que eu falei, é trabalhar a questão do autoconhecimento, entender como pode superar essas barreiras, para poder continuar crescendo no mercado de trabalho, né. Não, eu, sempre vendo, né, que a gente está muito envolvida em ações, na minha cabeça, assim, isso é muito da bolha, por isso que a gente adora trazer convidado, e eu quero muito, muito agradecer de novo a sua vinda, porque na minha cabeça eu achei que você fosse responder assim: "Não, as empresas estão super avançadas, elas estão trabalhando muito a questão da representação feminina", e aí quando você fala: "Não, estão engatinhando", é um choque de realidade, porque a gente fica muito na bolha, né, vendo conteúdo assim, a gente dá a sensação, uma falsa sensação, que a maioria das empresas está muito preocupada, mas não, ainda tem aquela visão Dia Internacional da Mulher, vou dar rosinha, vou mandar uma mensagem na intranet, não, isso não é suficiente, a gente precisa realmente parar, até a gente fez um post, né, nesse mês da mulher, pare de ficar fazendo perguntas inadequadas na entrevista, quando você estiver numa reunião, né, não fique interrompendo a mulher, dê a voz, dê o espaço de fala que ela tem, e aí a gente vê que assim muitas mulheres, não são só homens, fazem isso e a gente fica aqui nessa bolha. Então é muito importante você trazer esse input, por mais que difícil é importante a gente falar disso. Mas assim, eu vejo que o prognóstico é positivo. A gente vê uma movimentação e tem que justamente começar da própria mulher, que essa pressão tem que vir de algum lugar, né, Lei? Não adianta, eu sei que o problema ele existe, eu como empresa não consigo mudar a estrutura, então durante a entrevista, por exemplo, a gente recomenda isso muito, né? Como candidato, você está lá na entrevista e a pessoa perguntar método contraceptivo, quando você vai engravidar, ou esse tipo de pergunta que ainda acontece, e eu vou falar 2021 ainda acontece, porque eu entrevistei uma mulher no início desse ano que ela falou que foi perguntada disso, então eu falei, não, isso não deve acontecer ainda acontece, a gente como mulher, a gente se posicionar e falar, não, você não podia estar me perguntando isso, e aí você já corta a relação, não, eu não quero nem trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar em outras empresas. O problema é que muitas vezes a mulher ela está numa posição de necessidade, né? Então, eu preciso trabalhar, a gente tem que pagar as contas, estamos no meio do isolamento, com quase 14 milhões de desempregados. Então, às vezes, a gente tem que se colocar em algumas situações por necessidade. Mas quando tem conhecimento, quando a pessoa sabe que, poxa, não, eu mereço algo melhor, quando você trabalha a autoestima, aí a pessoa fala, não, acho que eu não preciso disso não, vou procurar um outro lugar. E é super importante esse trabalho de vocês, que para mim, assim, olhando de fora, Lê, é realmente construir a autoestima. Você sente isso do seu lado? No final dessas trilhas, que você constrói a autoestima dessas mulheres? Ou é uma interpretação minha? Porque Não, eu tenho com essa certeza. sensação. Eu acho que não é nem só questão de construir autoestima, mas é dessas mulheres, conhecerem um pouco mais a si mesmas, né, e saírem com algumas ferramentas adicionais que elas não conheciam, ou que não sabiam que elas poderiam ter, aí para continuar a jornada delas. E quando a gente fala, né, de que as empresas estão engatinhando e tudo, é porque a sociedade ainda está engatinhando, né, gente. A gente tem alguns dados aí, se não me engano é do PNAD,
de que as mulheres trabalham 10 horas a mais por semana do que os homens, por conta aí justamente da dupla jornada, né, que a maioria dos trabalhos domésticos com família ainda são concentrados nas mulheres. Então a gente tem aí que fazer uma transformação, não só dentro das empresas, mas dentro das nossas casas, né, da sociedade de forma geral. Né? A empresa é um espelho da sociedade. Então a gente tem um caminho aí, muitos avanços já aconteceram, né, nos últimos anos e décadas, mas ainda temos um caminho bem grande aí para percorrer. Eu acho que é justamente essa reflexão que a gente deixa para o final desse episódio, que a transformação aconteça dentro de casa. Eu queria que você desse onde que as pessoas conseguem te encontrar, ler suas redes sociais, e obviamente vai estar tudo marcado aqui no episódio, e eu de verdade eu recomendo que vocês acompanhem o conteúdo que a Tri desenvolve, é um conteúdo muito rico, e assim que tiver turma, mulheres que estão me ouvindo, façam essa formação. Eu aprendi muito. Eu nunca vou esquecer uma fala, não sei se foi sua, foi da Alexandra, né, que falava muito da posição executiva, da posição de mulher, porque eu, particularmente, sempre sofri muito uma crise, né, que, você se posiciona demais, você fala demais, e quando na verdade, assim, se o homem falasse da mesma forma que eu falo, ele é assertivo, eu sou dura, entendeu? Então foi uma desconstrução muito grande para mim, pessoalmente, ler essa sua formação, e quero te dar esse feedback, assim, que realmente desconstruiu isso dentro de mim, me tirou um peso, assim, então eu recomendo para todo mundo. Então, por favor, fale para as pessoas onde o pessoal te acha, e a gente depois deixa as nossas redes. Ai, legal, muito bom. Obrigada pelo feedback. Vocês podem seguir a gente lá em todas as redes sociais, né? Tridiversidade. A gente também tem o nosso site, www.tridiversidade.com.br. E eu estou nas redes como Letícia Rodrigues. Vocês podem me procurar lá no LinkedIn para ter mais informações. A gente está sempre publicando conteúdo mesmo, conteúdo útil. Perfeito. Sigam a newsletter, é maravilhosa, é muito conteúdo e é super rico. Letícia, muito, muito obrigada mesmo por topar participar. Como a Lê falou no início, né, o nosso tempo é o que nós temos de mais valioso, e você disponibilizar esse tempo para vir falar não só com a gente, mas com todos os ouvintes, isso é fantástico. Muito obrigada mesmo. Vou aproveitar e deixar as minhas redes sociais, então vocês podem me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram, @bruna.garcia com 2 As. Ale, onde o pessoal te acha? O pessoal me acha lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, ou no Instagram, @alefalsarella, e nas redes do Foca. Tudo Foca no Trabalho, facinho de achar. Para aproveitar para fechar esse episódio, eu convido você que está ouvindo compartilhar esse episódio com a sua rede, principalmente com mulheres. Foram 4 episódios especiais nesse mês de março, mas tem muito conteúdo voltado para a mulher aqui no Foca, e a gente realmente quer aumentar a nossa podosfera. Pessoas que talvez nunca tenham ouvido um podcast, compartilha esse com mulheres, tem bastante conteúdo. Como eu falei, o episódio de Síndrome de Impostor é muito bom, mas a gente tem episódios falando de transição de carreira, de representatividade feminina, liderança feminina agora, mulheres em TI. Então tem bastante conteúdo aí para vocês, e quero de novo agradecer a Letícia. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.